Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos a mais uma Sexta Maldita. No episódio de hoje nós vamos falar de um tema que, estranhamente, apareceu pouco por aqui. Estranho principalmente porque é um dos meus temas favoritos. Cultos. Sim, a gente tem a Cientologia, Família Manson, Heaven's Gate, Templo do Povo, Ramo Davidiano e muitos outros famosos que ainda vão passar por aqui. Mas esse em específico chama atenção justamente por não ser tão conhecido. Quando se trata de grupos religiosos malucos, os Ant Hill Kids e os crimes de Rock Terrio quase nunca aparecem, apesar da extensão e do quão perturbadores são os crimes. Nada do que você já leu ou assistiu pode te preparar para a escalada de insanidade dessa história. Então, hoje você vai conhecer a história do cara que se autodenominou Moisés, um homem capaz de curar o seu corpo e alma através de métodos perturbadores. Vem comigo. A história de como um dos seres humanos mais desprezíveis da história veio à Terra começa em 16 de maio de 1947, com um pequeno bebê nascendo na cidade de Saguenay, na província de Quebec, no Canadá. Vindo de uma família de agricultores, o seu pai era membro dos Peregrinos de São Miguel, conhecidos por suas boinas brancas, um movimento católico conservador. O jovem Rock Terrio acompanhou seu pai nos esforços de arrecadação de fundos de porta em porta para distribuir literatura dos boina branca. Ao completar 18 anos, Terrio se distanciou de sua educação católica, mergulhando em suas próprias atividades esotéricas. Os vizinhos costumavam dizer que o clima dentro daquela casa era o de abuso. Um jogo hilário que aquele pai performava era colocar Terrio e seu irmão para chutarem o tornozelo do outro até que um deles chorasse. Não se sabe muita coisa sobre a infância e adolescência de Terrio, apenas que ele era considerado excepcionalmente inteligente, mas sua jornada acadêmica chegou ao fim quando ele abandonou a escola durante a 7ª série. Em vez de continuar com seus estudos tradicionais, ele decidiu mergulhar nos estudos sobre o Antigo Testamento da Bíblia, considerando-se um autodidata. Entretanto, suas noites de adolescente eram gastas bebendo com amigos que os descreveram como brilhante e confiante. O jovem alto e de olhos azuis fazia sucesso com as garotas da região. Em novembro de 67, aos 20 anos de idade, ele se casou com Francine Grenier e juntos tiveram 3 filhos. Ele exigia que sua esposa usasse vestidos longos quando em público, mas pouco tempo depois já permitia que ela usasse mini-saias e chegou a perguntar à família de Francine se ele poderia abrir um campo de nudismo próximo à propriedade deles. Essas idas e vindas entre o mundo do prazer da carne e a santidade espiritual se repetiria por toda a sua vida. Por volta dos 20 e tantos anos, Rock Terrio sofria de úlceras estomacais que causavam bastante dor. Depois de passar por uma cirurgia que nunca foi muito bem esclarecida, ele acabou estudando mais sobre medicina alternativa e a anatomia humana. Com o tempo, o dinheiro foi ficando curto e o banco acabou tomando a casa da família. Sem dinheiro e sem paz, Francine decidiu pedir o divórcio. Rock Terrio, por sua vez, já vinha tendo casos extraconjugais, incluindo um com uma mulher chamada Gisèle Lafrance, que ele tinha conhecido em 76. Nessa mesma época, ele era ativo no Aramis Club, um clube social para homens católicos. Ele acabou sendo expulso depois de repetidamente tentar usurpar a liderança do grupo e tentar mudar alguns dos rituais. Certa vez, ele tentou convencer todos os membros a usar uma imagem do diabo nas costas. Rejeitado pelo catolicismo, ele decidiu aderir à Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma denominação cristã que segue os ensinamentos da Bíblia, mas enfatizando a observância, claro, do sétimo dia, que é o sábado. Rapidamente ele se tornou um seguidor devoto, adotando todos os seus ensinamentos e orientações nutricionais. Os adventistas têm regras bastante estritas em relação à alimentação e o consumo de álcool. Ele abandonou o hábito de beber, parou de fumar, parou de comer carne e suas roupas passaram a ser mais simples como as de um monge. Por onde Rock Terrio passasse, você veria um homem alto de olhos azuis vestido com um roupão marrom e detalhes dourados. Mas ele tinha certeza que Deus o tinha escolhido pessoalmente. Ele não poderia ser apenas mais um seguidor como os outros, ele precisava ser o líder. A sua tentativa de se tornar o chefe da Igreja Adventista acabou causando confusão, e ao perder de forma óbvia essa disputa, ele decidiu se mudar mais uma vez. Foi para uma vila a 45 quilômetros de Thetford Mines, chamada Saint-Marie. Junto de sua amante Gisèle Lafrance, ele alugou uma casa de 2 andares que foi usada não apenas para dar moradia ao recém-casal, mas para servir também como clínica de homeopatia. Rock Terrio afirmava ser capaz de, além de curar qualquer doença, fazer qualquer um parar de fumar.
Seu tempo na igreja adventista lhe rendeu fama e também seguidores. 5 deles o seguiram em sua nova jornada. Para eles, Theriot era o Papi e Gisele a Mami. E o povo da vila comprou a ideia. Em pouco tempo ele se tornou uma sensação, principalmente pelos entusiastas de medicina alternativa e comidas orgânicas. 2 desses novos amigos e admiradores eram o casal Maryse e Jacques Giguère. Maryse era secretária na fábrica de doces e bolos Vachon, enquanto Jacques tinha um emprego estável na construção civil. E em um ano envolvidos com o homem que alegava ter poderes incríveis, o casal largou seus empregos, vendeu tudo o que tinha e foi morar na casa do seu novo líder. Com o tempo, Theriot começou a ter inúmeras visões de que o mundo estava prestes a acabar. Em um episódio, ele chegou a ser avisado sobre o massacre de Jonestown em 1978 antes que acontecesse. Um caso que fez todo mundo começar a olhar torto para essa coisa de gente usando túnica em cultos apocalípticos. O princípio central do sistema dessa seita, que começava a tomar forma, girava em torno da deificação do próprio Roch Theriot, vendo-o como profeta escolhido por Deus, recebendo revelações contínuas. A história do suposto profeta ganhou um interesse. Após uma entrevista na Canada Radio em 11 de setembro de 78, Theriot e outro membro foram acompanhados até suas residências pela polícia, detidos e submetidos a avaliações psiquiátricas em um hospital da cidade de Quebec. 2 dias depois, Theriot e seu seguidor foram libertados com uma avaliação até favorável. Theriot foi diagnosticado com delírios místicos, sugerindo uma ligação potencial com esquizofrenia, mas os psicólogos consideraram que ele não representava perigo. Entretanto, segundo os avisos dados a ele pelo próprio Deus, o tempo de todos estava se esgotando, e o arrebatamento aconteceria em fevereiro de 79. Era a hora de uma nova mudança, dessa vez mais drástica. O grupo, que começava a ganhar escopo, com 17 membros, formado por 4 homens, 9 mulheres e 4 crianças, deveria se mudar para uma península de Quebec. Eles viveriam isolados em Gaspé. A instrução dada aos seguidores era de que suas famílias deveriam segui-los e aceitar que o mundo ia acabar. Do contrário, eles cortariam contato para sempre. Obviamente, qualquer pessoa que não estava envolvida nessa mística do culto não acreditou nessa bobagem. Então, ninguém aceitou ir morar no meio do nada. Apenas os seguidores que já estavam dispostos a fazer qualquer coisa para agradar o profeta. A propósito, foi nessa época que ele passou a exigir ser chamado de Moisés. Todos os outros membros foram renomeados para terem nomes bíblicos, como as tribos de Israel. Ele traçava paralelos com o êxodo do Egito e da escravidão. A sociedade moderna do Canadá representava o Egito, enquanto a escravidão dos israelitas simbolizava os aspectos tecnológicos tumultuosos e estressantes da vida nos centros. Ele avisou seus seguidores que o caminho para o paraíso seria recheado de sofrimento, como era a vontade de Deus. Mas nenhum desses avisos era o suficiente para prepará-los. Longe da doutrina da igreja adventista, ele poderia finalmente ser um líder, ter um culto para chamar de seu. Surgia assim uma comuna religiosa que entraria para a história com crimes completamente absurdos. Era o início do Ant Hill Kids, ou em tradução livre, as crianças do formigueiro. Na península de Gaspé há uma montanha que Theriot chamou de Montanha da Eternidade. Era lá, no lugar mais árido possível, que eles deveriam montar a sua comuna, um grupo religioso que se auto-intitulava Família da Montanha do Santo Moisés. O único jeito de sobreviver à fúria de Deus e da sua chuva de bolas de fogo ardente era rejeitar a modernidade e retornar para a natureza, um lugar onde poderiam viver em paz, igualdade e santidade, pelo menos até ele começar a beber. Não demorou muito para Theriot abandonar a parte adventista que lhe instruía a permanecer abstêmio, e o hábito de encher a cara começou a ser cada vez mais frequente. Sempre que o álcool entrava no seu corpo, ele permitia que um demônio saísse. O líder carismático, que sempre sabia o que fazer, se tornava violento e atacava todos os membros. Sua fúria se destinava em maioria para cima das crianças, claro. Segundo Theriot, o diabo as fazia serem tão mal comportadas e irritantes, e como os pais ainda eram fracos na fé, Deus o havia instruído a remover os espíritos malignos através da violência. Enquanto isso, os membros se pareciam cada vez mais com o que eram mesmo, pessoas normais que decidiram ir para o meio do nada, acreditando que um milagre as faria sobreviver. Cada hora acordado era gasta trabalhando para conseguir o mínimo para comer, o mínimo para beber, o mínimo para não morrer de frio. Com o tempo, os corpos foram chegando à exaustão psicológica e física.
Quando chegava a manhã, as crianças ainda tinham as marcas de sangue seco nas pernas e braços. Mas Theriot se ajoelhava, enterrava o rosto no chão e implorava a Deus para que ele parasse de exigir que ele cometesse tanta violência. Chorando como uma criança, ele dizia que não aguentava mais ter que fazer o que lhe era instruído. E assim, o ciclo se repetia mais uma vez. Mas então fevereiro de 79 chegou, e sinais apareceram nos céus. A luz abrasadora de um Deus de fogo surgiu. Os escolhidos por Deus foram elevados ao paraíso e claro que não, né? Eu tô aqui e você também. Não, o mundo não acabou. O que provavelmente é um bom motivo para abandonar um culto cujo pilar central é que o mundo tem uma data de validade. Mas aqui vai uma coisa interessante. Cultos de fim do mundo não acabam quando o suposto fim do mundo não chega. Rock Theriot explicou aos seus seguidores que tinha acontecido um engano, um problema de fuso horário. O tempo para Deus é diferente do tempo do homem. Então, fevereiro de 79 no paraíso era uma data diferente. Eles deveriam seguir em devoção, esperando o fogo descer dos céus para destruir o mundo. O culto seguiu nessa onda de loucura, caos e violência até 81, quando nem o pior roteirista de filmes de terror poderia surgir com ideias tão grotescas. Nos anos que se seguiram, Theriot percebeu que seu culto precisava crescer. Mas como eles estavam isolados de todas as formas, era pouco provável que esbarrassem em um desavisado que seria convencido a se juntar a eles, pois o fim estava próximo. Na verdade, eles até conseguiram um único membro assim. Parece até piada, mas Guy Vir era um paciente que fugiu de um manicômio de Quebec e se perdeu na região. Ao encontrar o grupo do meio do nada, se sentiu em casa. Se juntou a eles e se tornou parte do culto. Mas isso não era o bastante, então o profeta decidiu ir por outro caminho. Se nenhum membro novo chegava por ali, vamos criar alguns. Lentamente, ele reivindicou todas as 9 mulheres do grupo, exceto uma, como suas esposas exclusivas, mantendo-as sempre grávidas. Essa que ele não tomou como esposa, ele arranjou o casamento com Claude Ouellette, aquele que tinha sido preso com ele lá no caso da rádio. No entanto, o casório durou muito pouco e, rapidamente, Theriot mudou de ideia. A mulher passou a ser mais uma de suas concubinas, dando à luz a 3 filhos entre 1980 e 86. Claude Ouellette continuou dentro do grupo como um discípulo celibatário. Alguns historiadores acreditam que Theriot tenha se inspirado em Alex Joseph, um mormon fundamentalista e defensor da poligamia em Utah, nos Estados Unidos. Na época, ele era figura frequente nos tabloides por ter 9 esposas e pelo menos 20 filhos. Segundo a polícia, Theriot fez pelo menos 3 visitas à colônia de Joseph na década de 80. Durante uma dessas visitas, o americano concedeu ao auto-intitulado Profeta do Formigueiro uma coroa dourada e o designou Rei dos Israelitas, em uma cerimônia elaborada. Depois dessa cerimônia, Theriot passou a usar a coroa todo o tempo e submergir ainda mais no seu delírio divino. Em 1º de março de 81, uma das crianças do grupo chorava demais. E com razão, o menino já estava morrendo de fome e frio. Guy Vir, incomodado com todo aquele barulho, decidiu resolver com suas próprias mãos. O homem espancou o garoto de 2 anos. Rock Theriot tentou salvar a vida do menino. O problema estava em seu prepúcio. Com a criança entre a vida e a morte, ele injetou etanol diretamente através da barriga e fez uma circuncisão sem anestesia. Obviamente, o menino não resistiu e morreu no dia seguinte. Mas Rock Theriot não deixaria aquilo barato. Apenas ele tinha a permissão de cometer esse tipo de atrocidade. Na sua cabeça, apenas Guy Vir era culpado por aquela perda. Então, ele decidiu qual seria a sua punição: castrar. Com a ajuda dos outros membros, Theriot o amarrou e arrancou os seus testículos com uma faca. Segundo o profeta, o homem deveria se sentir grato por ter sido promovido de escravo a eunuco. Guy Vir, agora emasculado e fraco pela perda de sangue, fugiu da comuna assim que foi solto. A história do homem castrado acabou chegando na polícia e eles o interceptaram. Pediram um testemunho, mas o homem se recusava a dar qualquer informação que fosse relevante. E aqui tem uma coisa que é importante para entender esse caso. Por mais que a polícia já desconfiasse que tinha algo errado acontecendo por lá, Rock Theriot tinha conseguido registrar o seu culto como uma religião, o que, como vocês sabem muito bem, lhe dava superpoderes, mais ou menos como acontece até hoje. Então, a polícia não podia fazer muita coisa se não tivesse evidências concretas que lhes permitissem um mandado para invadir o local. Depois de uma visita por causa de uma altercação com lenhadores por causa do território, a polícia insistiu no depoimento de Guy Vir, que acabou cedendo. Ele contou toda a história do menino morto e a justiça finalmente tinha algo contra o culto. Em dezembro de 81, as autoridades policiais realizaram uma busca na comuna, levando à prisão de Theriot e à remoção de todas as crianças que foram posteriormente colocadas sob serviços de proteção do Canadá. 7 membros enfrentaram acusações
acusações relacionadas ao seu envolvimento na morte do menino e na castração de Guy Vir, incluindo Gabrielle Lavalle, uma enfermeira treinada. Em setembro de 82, todos os réus foram considerados culpados de todas as acusações e 3 foram condenados à prisão na cidade de Quebec, com penas que variavam de 9 meses a 1 ano. Sim, 9 meses a 1 ano por infanticídio e tortura. Em dezembro de 82, um aviso de despejo emitido por um juiz obrigou os membros do culto a desocupar as suas instalações. Em 18 de janeiro de 83, todos os residentes da comuna foram despejados à força por guardas florestais. E essa história poderia ter terminado aqui. Mas em fevereiro de 84, Roch Thériault, o profeta auto-intitulado Moisés, saiu da cadeia, pronto para trazer o inferno à Terra. O grupo agora era formado por 3 homens, 9 mulheres e 10 crianças, que se reuniram e refizeram o culto. Não havia o que fazer, esse era o desejo de Deus. Eles tinham sido avisados, então apenas gastavam seu tempo trabalhando e obedecendo, como formiguinhas, daí o nome pelo qual o culto ficou conhecido. Thériault enxergava sua comuna como um lindo formigueiro com as formiguinhas passando pra lá e pra cá. Eles passaram a se chamar então Ant Hill Kids, ou as Crianças do Formigueiro. Em 2 de maio de 84, embarcaram em uma viagem até a província de Ontário, estabelecendo-se perto de Burn River, na região de Kawartha. A essa altura, todos os membros do grupo já tinham perdido tudo: dinheiro, família, dignidade. Então, ao saírem da cadeia, recorreram ao roubo mesmo. Quando não estavam roubando, estavam pedindo esmola. E quando não estavam pedindo esmola, estavam lutando em uma agricultura de subsistência. Agora, a polícia já tinha ligado o radar e colaram no grupo. O governo de Quebec emitiu um alerta para o conselho tutelar caso qualquer criança apresentasse algum sinal. E por isso, todas as tentativas de receberem algum benefício do governo foram negadas. Para se sustentar, as crianças do formigueiro também montavam barracas de frutas e uma padariazinha vendendo pães e doces caseiros de porta em porta e em feiras locais. Isso marcou uma mudança da identidade anterior. O grupo Good Vibes e religioso que tinha virado ao culto bizarro voltava a ser um grupo de gente feliz que vende comida natural. Mas nos bastidores, todos os abusos e a violência permaneciam, inclusive a manutenção do seu harém pessoal. O sexo, que era sagrado e servia para a procriação de novas vidas, se tornou um grande bacanal. Praticamente todas as relações envolvendo 2 ou mais mulheres, organizando competições para determinar qual delas conseguia atingir mais orgasmos. O profeta também frequentemente orquestrava jogos peculiares de gladiadores apenas para o seu próprio entretenimento. Ele riscava um quadrado no chão de terra e instruía 2 discípulos a ficarem nus, independentemente de sexo, e entrarem no pequeno quadrado. Seguindo seus comandos, eles travavam lutas de 3 minutos, cronometradas com precisão com um cronômetro. Cada soco valia 1 ponto. Cada vez que o competidor pisava fora do quadrado, perdia 1 ponto. O vencedor ganhava o prêmio de continuar a lutar com outro membro. E assim se seguia até a exaustão por horas e horas. Em janeiro de 85 foi registrada mais uma morte na comuna, uma criança. O legista concluiu que a causa da morte era SMSI, a Síndrome da Morte Súbita Infantil. Não existe causa conhecida para a síndrome, mas para o nosso caso aqui, pouco importa. Porque quando esse pesadelo acabou de forma terrível, e eu já vou chegar lá, Gabrielle Lavalle, mãe do bebê, confessou tê-lo deixado do lado de fora no frio para morrer. Ela temia que o bebê crescesse e tivesse idade para também sofrer todos aqueles abusos. Naquele mesmo ano, para se proteger de uma surra, uma das crianças conseguiu fugir. Ele foi interceptado pela polícia e recebeu toda a ajuda necessária. O menino contou todos os horrores que viviam em meio àquele grupo. Ele e todas as outras crianças haviam sido mortos por Moisés, que a polícia já sabia se tratar de Thériault. Era a deixa que finalmente faltava. 10 agentes do Serviço de Proteção à Criança, assegurados por mais 6 policiais, invadiram a comuna religiosa bizarra e levaram todas as crianças presentes. Todas foram colocadas para adoção, e todas revelaram partes mais profundas do inferno que era aquele lugar para os seus pais adotivos. Espancamentos, torturas e sessões em que o profeta Moisés exigia que as crianças se matassem na sua frente. E aí, essa história finalmente teve um fim, né? Então, não. Depois que a polícia levou todas as crianças da comuna, Thériault percebeu que ele tinha a solução bem na sua frente. Se levaram nossas crianças, é só fazer mais.
De 86 a 88, as seguidoras de Theriot deram à luz a pelo menos 9 crianças. Cada uma dessas gravidezes foi acompanhada pelo Estado e todos os bebês foram retirados do convívio da seita assim que nasceram. Precisou de um pouco mais que tudo isso para que a polícia finalmente colocasse um fim ao reinado do profeta maldito. Mas antes disso, uma mensagem dos nossos patrocinadores, que no caso, sou eu mesmo. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente e se você curte histórias de terror, o link vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi o meu último livro lançado. Não custa nada dar uma conferida, mas depois, porque precisamos voltar pro vídeo. É agora que tudo fica realmente perturbador. Em 1988, as coisas eram um pouco diferentes. As sessões de humilhação e violência tinham triplicado de intensidade. Ele forçou os membros da comuna a quebrar as próprias pernas com marretas, a atirar no ombro uns dos outros, comer as próprias fezes e de outras pessoas, comer insetos e ratos, pregar crianças em uma árvore e forçar outras crianças a atirar pedras nelas, mas a dinâmica do grupo tinha se alterado. Gisele LaFrance, a amante lá do início, tinha perdido seu posto como esposa principal, sendo rebaixada a concubina, o que, dadas as circunstâncias, não parecia ser exatamente algo tão terrível. No seu lugar entrou Solange Boilard. Um dia, a mulher acordou e sentia dores terríveis no estômago. Isolados do mundo, ela foi pedir ajuda à única pessoa que poderia fazer algo por ela: o profeta embriagado. Ainda inebriado pelos efeitos do álcool, Theriot sabia perfeitamente o que tinham que fazer. Ele pediu que ela se deitasse em uma mesa e que os outros membros do grupo a segurassem. Se ela tinha algum problema no estômago, eles deveriam procurar por ele. Com uma faca de cozinha, Theriot abriu o abdômen da mulher e começou a cavar, procurando pela causa da dor. Até que ele finalmente encontrou um pedaço de intestino que ele julgava ser o causador de todo aquele sofrimento. Com as mãos cruas, ele arrebentou aquele pedaço de intestino e jogou fora. Depois disso, inseriu um tubo através do reto da mulher e injetou uma mistura de melaço e azeite. Serviço feito, ele ordenou que Gabrielle Lavalle pegasse linhas e agulhas comuns para costurar a mulher de volta. Uma vez que a mulher já havia recebido o tratamento necessário, faltava apenas a última etapa. Um tubo foi inserido em sua garganta e outro membro do culto assoprou dentro da mulher para lhe dar mais do sopro da vida. Mesmo com tudo isso, a mulher sobreviveu em agonia por algumas horas. Ela morreu na manhã seguinte. Mas isso não era um problema para o profeta. Afinal, ele era um enviado de Deus. E tal como Jesus fez Lázaro levantar e andar, assim ele também faria. Só que os rituais de Theriot eram um pouco diferentes. Theriot pediu que seus seguidores pegassem uma serra. Cuidadosamente, ele removeu a parte de cima do crânio da mulher. Em seguida, com todos assistindo, ele ejaculou no cérebro da mulher morta. Segundo ele, isso a traria de volta à vida. O que, obviamente, não aconteceu. O grupo decidiu enterrar o corpo e desenterrar pouco tempo depois. Nos dias que se seguiram, a mulher foi enterrada e desenterrada algumas vezes até finalmente ter seu corpo queimado e despejado em um terreno bem afastado de onde o culto havia se estabelecido. Theriot passou a usar um pedaço da costela da mulher como um amuleto, preso em um cordão escondido embaixo da barba. Todos os membros do culto foram obrigados a usar um pedaço de osso do corpo da mulher como proteção contra o mal. Até mesmo Gabrielle Lavalle, que havia ficado responsável pela venda de quitutes para as populações próximas. Por motivos óbvios, mesmo que ninguém soubesse da gravidade do caso, ninguém queria se relacionar com aquele grupo bizarro. Então, ficava cada vez mais difícil vender os pães e salgado. Irritado por causa do pouco dinheiro que entrava, e Gabrielle reclamando de uma tal dor de dente, Theriot decidiu punir a mulher. Sem qualquer cerimônia, ele arrancou 8 dentes da boca dela com um alicate. Assustada e com dor, a mulher fugiu. Mas era tarde demais. A lavagem cerebral tinha sido efetiva e ela sentiu medo. Em vez de procurar a polícia, ela voltou e foi recebida com uma pancada com a parte de trás de um machado que lhe causou uma fratura no crânio. Com a parte da lâmina, ele arrancou parte de um dos seus seios. Algum tempo depois, Gabrielle começou a sentir um inchaço em um dos dedos. Ela estava sofrendo com alguma infecção. O jeito de resolver era bem simples. Theriot arrancou o dedo da mulher com um alicate de fio. Quando o sangue
e a dor obviamente não pararam, Theriot juntou as mãos da mulher sobre uma mesa e martelou uma faca, deixando seus 2 braços imóveis. Ela ficou nessa posição por mais de 1 hora enquanto ele ia buscar algo para resolver. Algum tempo depois, Theriot voltou com um cutelo. Ele disse que precisaria amputar sua mão para curá-la. Com um só golpe, ele não amputou a sua mão. A lâmina entrou até a metade entre o ombro e o cotovelo. Com um segundo golpe, ele conseguiu arrancar o braço da mulher. Gabrielle ficou por horas largada no chão, sangrando e com dor, até que outro membro da seita tentou ajudá-la, costurando a carne para que parasse de sangrar. Quando nada parecia dar jeito, no dia seguinte, Theriot apareceu com um maçarico e cauterizou o ferimento. E esse tinha sido o limite. Apavorada e aterrorizada pelo resto da vida, a mulher fugiu e procurou por um hospital em Toronto. A polícia foi chamada e ela explicou como havia perdido o braço. Finalmente, alguém de dentro do culto estava disposto a falar tudo. Finalmente, o reinado infernal de Theriot chegava a um fim de verdade. Em 6 de outubro de 89, após uma busca de 6 semanas envolvendo helicópteros e cães farejadores, Theriot foi encontrado pela polícia em um acampamento improvisado, onde pretendia passar o inverno com 2 dos seus seguidores. Apenas 4 dias depois, ele se declarou culpado das acusações relacionadas aos ataques a Gabrielle Lavalle e recebeu uma sentença de 12 anos, posteriormente reduzida para 10 anos após recurso. Somente depois que Theriot foi encarcerado é que um desertor do culto informou a polícia sobre o assassinato de Solange Boilard em 88. Theriot foi acusado desse crime em 24 de outubro de 89. Com essa nova informação, houve um novo julgamento e dessa vez, Theriot foi condenado à prisão perpétua. O caso foi tão chocante que todas as provas permaneceram em segredo de justiça até o início de 1993. Na cadeia, Theriot não parecia mais um profeta enviado por Deus, era mais um preso cooperativo e de cabeça baixa, aparentemente aberto ao processo de reabilitação. A maior parte do culto se desfez, mas não significa que se encerrou. As vítimas de Theriot chegaram a visitá-lo na cadeia, e de visita íntima em visita íntima, sim, ele teve mais 4 filhos de dentro da cadeia. Se alguma coisa pode parecer positiva nesse caso, é que nenhum desses bebês ficou com suas mães. Todos foram levados pelo serviço de proteção e colocados para adoção de forma anônima. Inclusive, uma das esposas de Theriot brigou por muito tempo na justiça para conseguir ter acesso aos seus filhos da época em que o culto vivia junto. No entanto, tudo indica que essa possibilidade é nula, porque as leis de adoção são bastante rigorosas por lá. A essa altura, as crianças que sobreviveram a esse pesadelo já são maiores de idade. Eu espero que elas tenham conseguido seguir as suas vidas, pelo menos. Em uma biografia escrita durante sua prisão, ele afirmou ter sido criado em Abitibi, com uma etnia indígena, contando um encontro de infância com uma ursa na floresta que o acolheu e o adotou como seu filhote. Obviamente, o psicólogo que cuidou do caso identificou cada uma das mentiras da sua biografia e desmanchou o resto da tentativa do criminoso de criar alguma mitologia em torno do seu passado. Ele nunca passou de um mero golpista e vagabundo. Em 2009, Theriot tentou comercializar as suas obras de arte no murderauction.com, um site com sede nos Estados Unidos que se identificava como uma casa de leilões de true crime, e expressou a vontade de leiloar alguns dos desenhos e poesias de Theriot. O Serviço Correcional do Canadá interveio, impedindo que as obras do assassino saíssem da penitenciária. Naquela época, Stockwell Day, o ministro canadense de Segurança Pública, escreveu ao Serviço Correcional expressando preocupação só com a ideia de um assassino lucrar com seu trabalho na prisão. A propósito, foi na cadeia que o profeta escolhido por Deus sangrou como um homem. Dentro de uma cela, ele não tinha mais todo o poder que acreditava ter. Arrumou confusão com seu companheiro de cela, que respondeu lhe dando uma facada no pescoço. O homem aguardou calmamente que Theriot sangrasse até a morte. Com o serviço completo, ele apenas entregou a lâmina aos policiais e disse: "O pedaço de merda está fora do jogo. Aqui está a faca. Eu cortei ele. Se o inferno realmente existe, Roch Theriot com certeza será um dos primeiros da fila." Existem vários outros relatos de abuso que aconteceram lá, mas são apenas detalhes sórdidos que eu acho que não adicionam em nada para a história mesmo. Para fins de registro histórico de toda essa bizarrice, eu acho que o que eu contei aqui tá bom demais. Esse foi o vídeo de hoje. E o canal tá de volta oficialmente, tá bom? A gente se vê na próxima. Fui!